TV Câmara, a TV do povo de Natal. Estamos aqui na 11ª reunião ordinária da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Natal. Hoje, 13 de agosto, segunda-feira, e estamos aqui com a presença do vereador Sueldo, presença de alguns assessores, e vamos, o que for possível, já irmos procedendo ao que permite, mesmo com não temos ainda número, mas, de qualquer maneira, vamos aproveitar esse tempo e podemos ler a ata, tal como se faz normalmente aqui, nas nossas reuniões plenárias. Lemos a ata, só que não podemos ainda deliberar enquanto a sua aprovação ou não. Então, a ata da última reunião, por favor. O colega vereador Sueldo está sugerindo que façamos alguns informes em vez da leitura da ata. Então, vamos seguir a sua sugestão. E, quanto à leitura de correspondência, temos aqui a informar. Momentinho, por favor. Eu me sinto... Desculpe. Temos a informar que foram encaminhados convites da nossa Comissão de Educação para audiência pública com o tema Avaliação do cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação em seus 2 primeiros anos de vigência, que será realizada na próxima quinta-feira, dia 16 de agosto do corrente, às 14 horas, no plenário Érico Hackett desta casa, ou seja, aqui mesmo onde estamos. Então, o próprio plano, ele já prevê vamos dizer, essas avaliações periódicas, e já completamos 2 anos. 1º de abril, e hoje nós estamos em agosto, não é isso? Então, essa correspondência foi dirigida a todos os colegas vereadores, e todos também receberam, na época, o plano, não só aos vereadores, mas também a algumas instituições que talvez valha a pena a gente dizer aqui. Promotoria de Educação de Natal, Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, o SINTE, a Undime, o IDE, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Fórum Estadual de Educação, Fórum Municipal de Educação, Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, todos os vereadores de Natal, Sindicato da Associação das Escolas Privadas, Secretaria Municipal de Administração, SEMAD, Secretaria Municipal de Planejamento, SEMPLA, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Fundação Cultural Capitania das Artes. Aqui tentamos levantar todas as instituições que têm a ver com este Plano Municipal de Educação. Acreditamos que é algo muito importante. O próprio plano determina que essas avaliações sejam feitas sistematicamente. E dessa forma, nós estamos cumprindo o que o plano determina. E vamos ver, e aqui eu reafirmo, a nossa Câmara Municipal precisa legislar menos e fiscalizar mais. Quer dizer, uma situação dessa é uma situação, sim, de fiscalização, acompanhar o que está sendo cumprido. Nós temos ótimas leis, nós temos muita coisa já delineada, agora o que precisa é fazer cumprir. Temos aqui também, obrigada, professora Matilde, uma correspondência, que é uma resposta, a sua senhoria vereadora eleita, uma resposta da secretária municipal de Educação, em atenção ao ofício, em epígrafe, encaminhamos em anexo as informações solicitadas sobre o calendário das reuniões da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação, que é justamente sobre o mesmo plano.
essa comissão é formada por várias entidades, é um número muito, muito, muito razoável, e não tem sido fácil que isso aconteça, até porque uma entidade, às vezes, não está nem formada, saiu alguém, renunciou, terminou o mandato, mas é sobre esse assunto. Continuando, no que se refere ao processo de monitoramento e avaliação, ressaltamos a necessidade de uma discussão conjunta para reestruturar e definir as instâncias que se encontram em vacância e, assim, evitar que o processo de construção e revisão sofra um impacto negativo quanto à sua implementação. Trata-se de um processo complexo que irá requerer mobilização permanente da sociedade civil e política e, especialmente, dos atores definidos nos planos como responsáveis pelo monitoramento e pela avaliação. Abre aspas. Cabe a todos os envolvidos envidar esforços para que os planos de educação cumpram suas finalidades, traduzindo suas diretrizes, metas e estratégias numa educação de qualidade. Atenciosamente, Justina Iva, secretária municipal de Educação. Então, isso aqui justamente é, vamos dizer, até a preocupação também da secretaria quanto ao acompanhamento do nosso Plano Municipal de Educação, que é decenal e que já se passaram 2 anos. Então, vamos ver o que está acontecendo, como está acontecendo. Ainda que não é nada, vamos dizer, para deliberar, por isso continuamos aqui, meu colega vereador Sueldo, curioso também, acho que o momento é bastante oportuno, né, para dizermos o seguinte, que, vamos dizer, essa recebemos, bom, temos aqui também uma correspondência recebida, que é essa aqui, número 2, não é, professora Matilde? Um ofício enviando o calendário da reunião da Comissão de Monitoramento. Não, desculpe, é este aqui. Recebemos um memorando. Obrigada. Notificação do Ministério Público do Rio Grande do Norte sobre arquivamento de inquérito civil que foram provocados por esta comissão a partir de denúncia de funcionários públicos do município. E aqui tem a resposta e nós temos até algo a acrescentar em relação a essa resposta. Condição de funcionamento do CIMEI, Cláudia Oliveira. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da 61ª Promotoria de Justiça e Defesa do Direito de Natal, Bacharel Zenilde Ferreira Alves, notifica Vossa Senhoria, no caso Eleica, acerca do arquivamento do inquérito civil número tal, 6/2014, tal, nos termos do despacho ministerial que segue em anexo. Não vou ler tudo, não. Vale salientar que, caso queira, poderá apresentar razões escritas ou documentos aos autos até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público, que apreciará a decisão de arquivamento do procedimento supracitado. Ainda comunica a instauração do procedimento administrativo, tem o número, Natal, 16 de julho de 2018. Então, veja, isto aqui é um caso muito curioso, vereador Sueldo. Esta situação aqui se refere ao CIMEI Cláudia Oliveira, que fica lá nas proximidades, na parte da rede ferroviária, né? Ali nas Rocas, e uma ocasião que fomos lá e foram constatadas algumas situações que precisariam ser corrigidas, encaminhadas, e recebemos então isso aqui, como nós definimos que o nosso gabinete, junto com as senhoras assessoras, vamos fazer pelo menos uma visita por semana às escolas. Semana passada fizemos a escola de tempo integral, a primeira, e essa semana resolvemos fazer justamente a este CIMEI, e assim o fizemos. E aqui já contamos com a brevidade da nossa colega Rosário, que já fez uma síntese bem sintética do resultado desta reunião em relação a este caso. E vou aqui também tentar ser breve. Caracterização é o CIMEI Cláudia Oliveira, conforme já foi dito, e que nós nos pronunciamos a partir daqui, veio esta correspondência do Ministério Público, e que a realidade de hoje é esta que eu vou dizer agora, em poucas linhas. Caracterização do CIMEI. É um CIMEI com 9 salas de aula, 18 turmas, já foi de tempo integral, por exemplo, o ano passado,
tinha tempo integral para algumas turmas, e agora funciona somente nos 2 turnos manhã e tarde, porque naquela política de atender um maior número de crianças, o tempo integral foi eliminado em algumas escolas. Tem lista de espera para aproximadamente 20 alunos, em torno de 6 para berçário, 6 para nível 1, 6 para nível 1 e 6 para o nível 2, e o restante para níveis 3 e 4. Um dos maiores problemas dos meses foi hoje, a nossa visita foi hoje. É a população muito flutuante. Os pais, por razões várias, mudam com muita frequência. Então, na hora que os pais se mudam, lógico, a criança que está hoje aqui nessa escola já vai para outro bairro, quando encontra outro local, né? E por circunstâncias várias, que eu acho que não cabe aqui nós anunciarmos. Mas há uma migração, vamos dizer assim. Ponto 1. Os pais se mudam, o pai ou a mãe, por razões várias. É uma situação difícil, mas é uma situação muito concreta, né? A nossa situação socioeconômica, sobretudo das, vamos chamar de periferias, é muito grave. Inclusive as violências que atingem essas famílias. Ponto 1. Agora, precisa falar, porque não está sendo retransmitido. Tudo bem. Ai, que bom, Sandro. Seja muito bem-vindo. Imagine os milagres. Seguinte, estou acabando de ler aqui, vereador Sandro Pimentel, um mini relatório de uma visita que fizemos hoje. Estamos inspirando muito, eu acho que a Comissão de Saúde tem nos dado exemplos muito bons. Não é? Nós já conversamos, já fizemos isso em tempos passados, mas estava meio adormecido. Há uns 2 anos atrás, não mais, uns 3 ou 4, e o ano passado fomos outra vez, a um CIMEI, Cláudia Oliveira, que fica ali nas Rocas, perto da Estação Rodoviária Federal, ferroviária, né? E voltamos hoje lá, porque recebemos essa comunicação do Ministério Público, depois com calma a gente vai ver, e aqui é um mini relatório do que nós encontramos lá nessa escola hoje, na escola Cláudia Oliveira. Então, a reforma foi dito aqui, há uma mobilidade de parte dos alunos, né, as circunstâncias de vida, casos que acontecem, uma família com outra, eles se mudam e, lógico, deixam a escola, se vão para outra, gostaríamos até de saber, mas não temos certeza, né? Essa é uma situação. Tem cerca de 20 crianças na fila, na lista de espera. Ponto 1. A reforma deste prédio ocorreu, mas sem fazer o toldo na entrada, que era uma grande reivindicação da escola, e a instalação elétrica continua defasada e permanece desse modo. Registro que nunca teve guarita neste CIMEI, como tem em outros. Ponto 2. Existe uma falta de estagiários, provocando 2 salas permanecerem fechadas, ainda sem nenhuma aula neste ano de 2018. Grave. Estão em atraso os recursos financeiros. Vereador Sandro, eu até fiz lá alusão ao seu nome, que você era realmente, na Câmara, era o vereador que mais puxava esta situação dos terceirizados, né? Eu dava apoio, mas que quem puxava era você. Viu? Então, estão em atraso os recursos financeiros para pagar fornecedores de merenda, e o CIMEI ainda não recebeu a primeira parcela, quando já é tempo de receber a 4ª parcela, a questão da merenda, que nós já tivemos também aqui reuniões sobre isso. Então,
acho que a gente deva não dizer o nome, não. Eu vou dizer sim. Isso é público e precisa se saber. Uma das empresas com mais dificuldade é a Craste, que já é conhecida, e outra com menor dificuldade, mas também dificuldades, é a Pré-Service. Pode ser Pré-Service, é. Sendo que uma com mais tempo, concorda, nossos colegas assessores que lá estiveram. Então, os funcionários terceirizados estão com salários em atraso. A empresa 1, a Craste, está com 3 meses dos salários em atraso e 7 meses de atraso nos vale transporte e alimentação. Ouvimos o depoimento dos que servem aí este CIMEI. E a empresa 2, né? E a empresa 2, que é a Pré-Service, está próxima, ainda está se aproximando dos 2 meses de salário em atraso e 3 meses de atraso nos vale transporte e vale alimentação. O outro item, o CIMEI carece ainda de reparo numa viga horizontal que está rachando e também de solda de um dos portões, o qual é quem segura uma das vigas. Se abrir este portão, a viga cai. Necessita ainda de solução para uma goteira que molha 2 salas de aula e deixa mofo nas paredes das mesmas. Bom, então este é um mini relatório que é resultante desta visita de hoje, e eu aqui continuo com a ideia há muitos anos. As escolas precisariam ter autonomia financeira, administrativa e pedagógica, tendo um conselho escolar para acompanhar isso tudo, mas eu digo muito que se eu fosse uma dona de casa, meus colegas vereadores, e eu tivesse que dar conta da torneira que quebrou, da tomada que pifou, de botar a comida na mesa, se eu não tivesse os meios, o que é que eu ia fazer? Os milagres que uma direção de escola faz, impressionante. Então, outra vez, é muito difícil essa situação. Adiante. Eu agora gostaria, talvez, não sei, o vereador Sandro chegou, o vereador Sueldo já estava aqui, então eu não sei se a gente deveria... Eu acho que deveria ler a ata e dar prosseguimento. Rápido. Ganha tempo. Sim. Estamos até a pauta que os vereadores receberam, mas é muito pequeno. Se quiser, eu leio aqui para ficar registrado. Sim. Então, pronto. Vamos retomar, mas vamos ler agora a pauta, vamos voltar para os passos convencionais. Aí, em seguida, faz a leitura da ata, porque a senhora está desse CIMEI, né? Mas tá bom. Era só porque... Estavam fazendo porque não podiam deliberar, porque não tínhamos número. Então, conforme o combinado aqui com o vereador Sueldo. Chegando o vereador Santos, seja muito bem-vindo. E aí nós vamos agora, né, para a nossa pauta. Então, leitura da ata. Onde é que está a ata? Estou querendo ver mais. Senhor, pode ler, por favor? Pois não. Boa tarde a todos. Senhora Presidente, passo agora a ler a ata da 10ª reunião ordinária da Comissão de Educação, realizada no dia 25 de junho de 2018. Aos 25 dias do mês de junho do ano de 2018, a Comissão de Educação reuniu-se no plenário da Câmara Municipal do Natal, Palácio Padre Miguelinho, situado à Rua Jundiaí, número 546, nesta capital. Licença, eu peço aos colegas que estão aqui em plenário que respeitem a leitura. Com início às 15 horas, sob a presidência da vereadora professora Leica Bezerra, com presença dos vereadores Sandro Pimentel, Sueldo Medeiros e Nina Souza. Os trabalhos foram desenvolvidos seguindo a ordem do dia. 1. Leitura da ata da 9ª reunião ordinária, que foi realizada no dia 11 de junho de 2018. Depois de lida a mesma, foi aprovada por unanimidade. Seguiu-se a participação da senhora Eva Potiguar, professora e escritora, que veio solicitar apoio financeiro para a edição de novo livro de sua autoria. Os vereadores se congratularam com a escritora e com o seu trabalho, explicando as razões pelas quais esta Casa Legislativa não tem provisões destinadas a financiar esse tipo de trabalho, a despeito do seu mérito.
Projetos para apreciar parecer. 3.1, projeto de lei de número 209 de 2017, cujo interessado era o vereador Francisco Bispo de Assis, e o assunto inclui no calendário oficial do município a semana de acompanhamento psicológico e terapêutico às crianças e adolescentes da rede das escolas públicas e comunidades próximas e da outras providências. Relatora, vereadora Nina Souza. A relatora frisou a complexidade e dificuldade em relatar a matéria, passando a discorrer sobre a mesma, considerando as implicações para o calendário escolar, caso tal ação fosse implantada, inclusive em detrimento de funções precípuas da escola. A relatora votou contra o projeto, considerando a forma como está proposto. A vereadora professora Eleika absteve-se de votar. O vereador Sueldo Medeiros acompanhou o voto da relatora por considerar o projeto inexequível pelas escolas e pela Secretaria Municipal de Educação. O vereador Sandro Pimentel votou com a relatora, dizendo-se favorável ao mérito do projeto de lei. Comentou sobre o esforço que observa nesta Casa Legislativa através de leis que pretendem fomentar a qualidade da educação. No entanto, temos que ser coerentes entre o que se quer alcançar e os meios para tal, considerando que não temos ainda o básico para o ensino da rede pública municipal. 3.2, projeto de lei de número 0276 de 2017. Interessado, vereadora Ana Paula. Assunto, determina que o som do toque de entrada e saída das escolas públicas municipais no âmbito do município de Natal seja o hino da cidade do Natal e da outras providências. O relator foi a vereadora Nina Souza. A relatora votou a favor do projeto de lei, evocando a importância dos símbolos para a cultura de um povo, sendo os hinos uma parte significativa da simbologia. A vereadora professora Eleika acompanhou o voto da relatora, lembrou o projeto de lei aprovado nesta Câmara Municipal, de autoria do vereador Ney Lopes Júnior, para que seja cantado o hino nacional nas escolas municipais, convidando todos a fiscalizar se esta lei está sendo cumprida. Mas aqui tem nacional. Também o vereador Sueldo Medeiros acompanhou o voto da relatora. O vereador Sandro Pimentel considerou boa a ideia, porém votou contra a relatora, considerando que a lei não considera os equipamentos de som necessários para que o toque aconteça em cada escola. 3.3, projeto de lei 212 de 2017, interessado, vereador Bispo Francisco de Assis. Assunto, determina a instalação de câmeras de monitoramento para registro de imagens em todas as creches nas áreas nesta lei especificadas. Relator, vereador Sueldo Medeiros. O relator votou contra o projeto, acompanhando o parecer da Comissão de Justiça, pelo fato de o mesmo violar o artigo 2º, inciso 2, parágrafo 4 da Lei Orgânica Municipal. O relator fundou seu voto também no artigo 166 do Regimento Interno desta Casa Municipal, que proíbe a criação de lei sobre matéria já legislada, por já existir projeto aprovado sobre a mesma matéria, o de número 222 de 2009. Todos os vereadores da comissão acompanharam o voto do relator. Projeto de lei de número 52 de 2018. Interessado, vereador Preto Aquino. Assunto, dispõe sobre a área de segurança escolar como espaço de prioridade ao poder público municipal e da outras providências. O relator foi Sandro Pimentel, votou contra o projeto de lei por considerá-lo inexequível, visto que o município não tem condições de cumprir o proposto. O vereador Sueldo Medeiros acompanhou o voto do relator, reiterando que, a despeito de o mesmo não ferir a Constituição Federal, é inexequível. A vereadora professora Eleika se absteve. 3.5, projeto de lei número 38 de 2018, interessado, vereador Sueldo Medeiros. Assunto, dispõe acerca da atividade complementar de robótica no ensino fundamental nas escolas públicas do município de Natal. A relatora, professora Eleika, evocou toda a legislação de suporte à matéria, objeto do projeto, e deu parecer favorável, no que foi acompanhado por todos os vereadores presentes, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Extra pauta, projeto de lei de número 112 de 2016, interessado, vereador Júlio Protásio. Assunto, institui o programa Creche para Todos no município de Natal e dá outras providências.
Relator, vereador Sandro Pimentel. Vereador Silvio Medeiros pediu vistas ao projeto. Nada mais havendo a tratar, a presidente declarou encerrada a reunião e solicitou que fosse lavrada esta ata, anexando a mesma a lista dos assessores presentes. A ata será após lida e aprovada, assinada pelos vereadores e vereadoras que compareceram à reunião. Lida a ata, senhora presidente. Obrigada, mas tem uma correção, que quando a referência para que as escolas, se os alunos cantem, não é o hino nacional, não é o hino de Natal. Então, Ney Lopes foi o autor. E não foi agora nessa legislatura, não, já legislatura passada. Então, essa é a observação que nós fazemos. Então, alguém mais tem alguma outra retificação? Não? Então, consideremos aprovada. Tudo bem. Bom, vamos lá, adiante. Então, vamos corrigir essa parte das senhoras assessoras para que, então, na primeira oportunidade, possamos, então, assinar. Bom, na leitura de correspondências, vereador Sandro, você estava chegando e estava acabando de ser lida uma correspondência do Ministério Público, doutora Zenilde, promotora de Justiça, sobre a situação desse CIBEI, que nós entendemos, se é que eu entendi bem, nós entendemos que estava tudo resolvido. E nós fomos hoje ao CIBEI e afirmamos que não está tudo resolvido. Então, diante disso, o que é que nós sugerimos? Quais os encaminhamentos que essa comissão poderia dar? Responder em cima do que constatamos. Não é? Concordo, vereador Sueldo? Que se faça, então, o quê? Uma correspondência, baseada, inclusive, numa visita feita no dia de hoje e as dificuldades que aí encontramos. Professora, eu posso dar um pequeno esclarecimento sobre isso aí? Posso? Um pequeno esclarecimento? Rápido, sim, vamos. Posso? É porque o despacho aí do Ministério Público é sobre o fato que foi, à época, encaminhado para o Ministério Público. Se ler, a gente leu a peça, fez um pequeno resumo e até anexamos a pauta que foi entregue aos gabinetes dos vereadores. Portanto, quanto ao que foi denunciado ao Ministério Público, isso foi fruto de uma denúncia que chegou à comissão em 2014, através de um grupo, eu acredito, de professores, de pessoas. Por isso que eu ia ler. Aí nós fizemos um pequeno resumo, porque os fatos que foram denunciados, o Ministério Público considerou sanados. Os fatos que foram denunciados. Isso não quer dizer que a escola esteja perfeita, 100%. Se dá aos fatos. A senhora, nós fizemos um pequeno resumo, foi isso. Muito obrigada, desculpa. Nada, não há de quê. A professora Tássia veio aqui, né, me orientar que há, inclusive, no nosso caderno aqui, que há um comunicado aos colegas vereadores sobre essa questão. Talvez aqui a coisa esteja com mais objetividade, não é isso? Então, comunica aos vereadores, integrantes desta comissão, que recebem dia 24 de julho, notificação da 61ª Promotoria de Justiça, da Defesa da Educação, e o citado expediente, assinado pela promotora de Justiça Zenilde Ferreira Alves de Faria, notifica esta comissão acerca do arquivamento do inquérito civil, aí tem o número, 06 e muitos números, referente às condições de funcionamento do CIBEI Cláudia Oliveira. A opção de arquivamento foi feita pela autoridade competente após a realização pela gestão municipal dos reparos reclamados por grupo de funcionários daquele CIBEI a esta Comissão de Educação no ano de 2014. Está bem explicadinho aqui. Como se pode ler no despacho daquela bacharel, a opção do arquivamento decorre de que restam esgotadas todas as possibilidades de diligência e se funda no artigo 14, aí tem uma referência da lei, do artigo
país não precisa mais de lei, nem de artigo, nem de decreto, pelo amor de Deus. Do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público, do RN, da Resolução 174/2017. Bom, isso aqui é a situação, só que renovando um pouco, né? Hoje nós resolvemos ir exatamente a este CIMEI. E se nós não encontramos exatamente as mesmas dificuldades, encontramos outras semelhantes e algumas maiores. Inclusive a parte da elétrica também. Então, e aí? Como é que devemos proceder? Professora, pela ordem. Não, aqui o Ministério Público diz que os problemas foram resolvidos. Está aqui nesse documento. Então, que diante disso, arquive-se. Pela ordem. Por favor. Pelo que eu entendi, a Comissão de Educação, em 2014, fez uma denúncia ao Ministério Público, tratando de uma situação lá no CEMEI. O Ministério Público respondeu agora, 4 anos depois, dizendo que arquivou o processo. É o que está lido, é o que foi lido. Dizendo que arquivou o processo, que constatou que tudo que tinha sido reclamado, demandado, denunciado, fora resolvido. Foi isso que eu entendi. É óbvio que quando se faz uma denúncia e você tem um interstício de 4 anos, muita coisa pode mudar. Para melhor, para pior, ou serem transformadas. Pelo visto, é o que está acontecendo nesse último caso. Foram transformadas. Ou seja, algumas coisas que tinham de dívida da época, já foi resolvido, só que tem outras. Tem outras e tem outros problemas. Que não são os mesmos, mas são, no mérito, são os mesmos. Só que atualizados. Por exemplo, se reclamou que naquela época tinha o mês de, sei lá, do ponto de vista... Não, eu tô fazendo ilações. Eu não conheço a denúncia porque eu não era da Comissão de Educação nessa época. Mas imagine que se a época se reclamou que tinha mês de novembro e de dezembro atrasado de salário de 2014, já foi pago. Eu estou fazendo uma ilação aqui. Mas é claro que agora tem mês de junho e julho atrasado. Então, se tem problema estrutural, 4 anos depois, parte desses problemas pode ter resolvido, ou pode até ter sanado a época, no período de 4 anos, e outros tantos que não foram notificados surgiram. Então, eu continuo entendendo que nós devemos responder ao Ministério Público novamente, dizendo que recebemos o seu comunicado, que agradecemos por ter ido constatar e ter arquivado o processo, mas que a comissão não se ateve e foi ao local e constatou que quanto a denúncia tal de fato foi sanada, quanto a denúncia qual não foi resolvida ainda ou foi em parte, e além disso surgiram novas coisas, isso e isso. É isso que eu penso e opino que deva ser feito. Acho que está muito bom o raciocínio do nosso colega. E, por favor, vereador Suelder. Eu entendi também assim, dessa forma, e até gostaria de, quando a comissão decidisse fazer qualquer visita em qualquer das unidades de ensino da rede pública municipal, que fosse comunicada a todos os membros para poder a gente acompanhar e quando for discutido aqui determinados assuntos, né, referente a essas visitas, não haver dúvida. Não estou dizendo isso porque eu não fui avisado dessa visita que foi feita por último. Eu não fui avisado. Então, eu entendi como a coisa funcionou, mas assim, eu aqui também como eu não vi, eu não posso nem emitir juízo de valor. Outra coisa, assim a Comissão de Saúde faz. Num determinado dia, não sei como é que ela faz, não participo, mas os membros fazem vistorias às unidades de saúde e aqui discute na reunião, logo imediatamente a visita, os problemas que conseguiram identificar em cada uma delas. Bom,
queremos dizer, tudo bem, que bom, né, que não vá só um, mas que possa ir 2, 3, e nós estabelecemos, pelo menos enquanto gabinete, enquanto pessoa ligada à educação, realmente eu estou aqui com 2 bandeiras muito claras, educação básica e idosos. Então, nós decidimos retomar, já fizemos isso em outros anos, e resolvemos esse ano, mas tudo bem, ótimo, vereador Sildo. A nossa programação é irmos todas as segundas-feiras, não é assim, professora Tássia? Todas as segundas-feiras, 9 horas, e irmos percorrendo. São muitas escolas, já fomos... Pois não, professora Tássia, pode dar algum esclarecimento, por favor? Só a título de esclarecimento, vereador Suildo, essa visita, ela foi tentada pela Comissão de Educação o ano passado. Eu acredito que o vereador Sandro está lembrado. Mas houve uma série de dificuldades. Foi justamente o período que a vereadora Vilma estava doente. Então, isso passou. Aí, então, estas visitas atuais que estão sendo feitas pelo gabinete, pelo mandato da vereadora eleita. Mas não significa... Não é exclusivo, não. Aberto, mas não significa que a comissão não possa agregar, se quiser retomar, será porque ótimo. Pela Comissão de Saúde, o esquema é o seguinte: uma segunda-feira tem reunião sistemática no plenário e na outra segunda é visita a um centro médico, a um posto, etc. e tal. Então, esse é o esquema da Secretaria de Saúde. Quisera, né, que a educação também adotasse sistematicamente visitas na segunda-feira, alternadamente. Obrigada. Bom, então fica aqui muito à vontade, acho ótimo. E podemos, vamos dizer, se essa comissão deseja, não, vamos usar essa mesma sistemática da saúde. Ótimo, serão muito bem-vindos. Deixa eu esclarecer aqui. Licença, o último item da pauta, já que está falando em visita. Se a senhora me der licença, eu leio o último item da pauta e os senhores vereadores já podem deliberar. O último item dessa pauta hoje é discussão para deliberar sobre possível visita ao depósito da Secretaria Municipal de Educação, Cidade da Esperança, para esclarecer sobre material estocado, segundo denúncia de cidadãos ao gabinete do vereador Fernando Lucena. O que ocorre? Porque a Comissão de Saúde faz sempre visitas, então foi uma visita denunciando que tem um depósito cheio de material e nas escolas faz, para onde? Para o gabinete do vereador Fernando Lucena. Uma assessora do vereador Fernando Lucena, usando de ética e de distribuição de trabalho, nos procurou assessoria para sugerir, informar, colocar na pauta. E nós colocando na pauta, e cabe aos senhores vereadores agora deliberar. Desculpe que eu pedi a palavra, porque eu gosto de acompanhar bem. E eu assessora. Foi bem. Então, já que o assunto foi tratado, vamos tentar resolver logo, para não ter que voltar, ganharmos, inclusive, o tempo. Então, como é que vocês veem essa situação, vereador Suildo, vereador Sandro? Só marcar. Marquemos. Pronto, marquemos. Próxima segunda. Porque, assim, a gente alternou, né? Segunda sim, outra não, a reunião da Comissão de Planejamento, que casa exatamente com a da Educação. Se marca próxima semana, eu tenho a de Planejamento, que, inclusive, nós vamos fazer audiência pública agora, amanhã, para discutir a questão dos transportes coletivos, da nova lei, proposta de lei, né, o projeto de lei dos transportes alternativos, coletivos, e na segunda que vem nós vamos submeter o projeto do prefeito. Então, não tem como desmarcar essa reunião. A gente faz ela a cada 15 dias. Se a gente desmarcar, aí fica um mês. Então, segunda não dá por causa disso. Questão de demanda mesmo. No horário da manhã, se agendar, eu vou olhar aqui. Se eu tenho alguma coisa, se não tiver, eu posso ir. Mas eu não tenho comissão é à tarde.
Está havendo assim. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu acho que alguns detalhes ainda não estão conseguindo. Seria possível aos colegas vereadores que as nossas senhoras assessoras entravam em contato com vocês para se chegar a um consenso. Tá bem? Para a gente não esticar mais a reunião. Professor, eu acho que a gente poderia encaminhar um pouquinho diferente, acho que vai ajudar ainda mais. Pois não. A gente já poderia sair daqui agora com a data de segunda-feira, o horário. A próxima. Quem não puder ir, não vai. Não é reunião de comissão, é uma visita. Se só o mandato da vereadora eleita puder ir, vai com a sua equipe bastante competente, vai ver, porque a visita é o quê? Ver e relatar. Ninguém vai inventar nada. Ver e relatar. Eu me sentirei bastante contemplado se for qualquer uma das equipes, ou mais de um e tal, que puderia trazer esse relato. Da minha parte não vai ter nenhum problema. Já estou olhando aqui na segunda de manhã, 8h30, eu tenho um compromisso já marcado. Então, vai arrochando, né? Aí fica difícil. Bom, obrigada pela confiança. Então, só que eu gostaria de acertar também com as nossas assessoras, não 8h30, 9h. Eu tenho um compromisso matinal na segunda-feira de saúde. Então, vereador Sueldo, seria possível, 9h, segunda-feira? Pode ser. Bom, então vamos. Então, pronto, depois nós vamos ver o endereço exatamente, não é? E nos comunicamos. Voltamos aqui à nossa pauta de hoje, leitura de correspondências expedidas, recebidas, ofício sobre o Plano Municipal de Educação, a notificação do Ministério Público, projetos para designação. Temos aqui um projeto do interessado vereador Felipe Alves, cria o Programa Serviço Social Escolar no âmbito das escolas municipais do município de Natal e das outras providências. Eu pergunto aos colegas vereadores aqui presentes, Sueldo e Sandro, se algum de vocês tem motivação, né, interesse neste assunto. Cria o Programa Serviço Social Escolar no âmbito das escolas municipais do município de Natal e da outras providências. Só tem isso. Tanto faz. Então, parou ímpar. Está dizendo que dê para você, Sandra. Está entregue. Bom, projeto para dizer relator, discussão preliminar sobre possíveis visitas ao depósito, que isso aqui já foi feito, inclusive agora informes, queria só relembrar, já tinha falado isso, mas relembrar ao vereador Sandro, que nós estamos retomando aquela avaliação, Sandro, do Plano Municipal de Educação. Então, que vamos ter uma audiência pública e esperamos que surta bons frutos. Só aqui retomando. E sobre informes, eu gostaria de dar um informe aqui sobre... Quero ser bem precisa. Sobre uma liminar da 5ª Vara da Fazenda Pública, cujo processo é 010-2800, aí tem todo um numeral adiante. É uma ação civil pública, cujo autor é o IDE, Instituto de Desenvolvimento de Educação, é uma ONG, e ela se refere justamente ao município de Natal, sobre a obrigação de não fazer investimento
com receitas municipais no ensino superior e outro nível de ensino, para daí desde que está fora da sua atribuição constitucional, até que seja demonstrado o pleno atendimento das necessidades do ensino infantil e fundamental. O juiz Luiz Alberto Dantas Filho, e está publicado no Diário da Justiça do Rio Grande do Norte, dia 10 de agosto, recente. Sexta-feira, hoje é segunda-feira, não é? Então, acho que é interessante a gente saber que isso está por aí e que, só para ter uma ideia rápida, a questão da educação infantil, que é de 0 aos 5 anos, a creche de 0 aos 3. Em 2018, nós tínhamos uma população de torno de 40... Eu vou arredondar um pouco os números. Na faixa de 0 a 3 anos, nós temos uma população em Natal de cerca de 43.300, estou arredondando. Temos 6.545 matrículas, ou seja, 15% tem creche, e o déficit de 36.835, ou seja, 85%. É curioso porque, a partir de 2013, esse atendimento vem caindo. Em vez de se pensar que poderia até estar aumentando, curiosamente, vem caindo. A professora Alzira, que é uma pessoa da área de estatística, professora nessa área de estatística educacional, e tem levantado esses dados. Um outro dado que eu acho que é curioso: em 2 anos, o município renunciou a cerca de 27 milhões de reais, e a gente indaga 27 milhões de reais para atender creche, como nós não temos o estudo que deveríamos ter sobre custo aluno, inclusive custo do aluno creche, que é mais alto do que nas outras faixas. Quanto mais baixo o nível etário, a faixa etária, mais alto o valor. É interessante. Então, cerca de 27 milhões em 2 anos. Se a gente transformasse isso em atendimento, quantas crianças poderiam estar sendo atendidas? Sobre esse mesmo tema, gostaríamos de dizer que hoje já recebemos convite formal para uma audiência pública na nossa Assembleia Legislativa, promovida pela deputada Cristiane Dantas, Cristiane Dantas, sobre que ela está lá cuidando da questão da mulher, mas a audiência vai ser sobre, sabe o quê? Sobre creche. Exatamente, trazendo inclusive uma pessoa, um nome nacional, para tratar disso aqui. Nós fomos convidados e queríamos dizer aos nossos colegas que é muito interessante. Você veja que a questão da mulher tem muito a ver com a questão creche. E isso vai acontecer. Qual é o dia, por favor? Dia 20, na Assembleia Legislativa, creche. E lá eles cuidam da questão, essa comissão lá, esse grupo, essa frente, cuida da mulher. Então, veja o significado da creche para nós mulheres. Importante isso. Mas eu queria deixar em aberto, por favor, desculpe, alguns informes dos nossos colegas vereadores. Vereador Sueldo. Vereador Sandro. Não. Então, Professora, deixa eu só aproveitar esse espaço, né, para... hoje à noite nós vamos estar concedendo o título de cidadã natalense à professora Michele Paulista, diretora aqui da nossa escola. Então, estamos fazendo o convite. Quem quiser e puder participar, conhece a professora Michele, sabe do seu caráter, da sua coerência, da sua qualidade do trabalho, especialmente mais conhecimento aqui na Câmara, que é o que a gente convive mais, e convidar todas as pessoas usuárias de transporte coletivos, de setores, de organizações, de movimentos que queiram participar. É de suma importância essa audiência pública que nós vamos realizar amanhã, que vai tratar exatamente sobre a nova proposta de lei do governo municipal,
que vai tratar da licitação dos transportes coletivos de Natal. Nós já fizemos isso em 2015, já aprovamos uma lei, nunca foi feita licitação, e agora a Prefeitura manda um novo projeto para cá para mudar um monte de coisa, e a gente vai estar discutindo isso amanhã. Mandamos convite para STTU, para o Seturne, para o professor Rubens, que é especialista do assunto, lá da UFRN, e estamos convidando todos os setores e as pessoas usuárias do transporte coletivo de Natal e também todos os nossos colegas vereadores, pessoal de audiência pública, repito, amanhã, às 14 horas, aqui mesmo, neste local. Obrigado. Bom, obrigada, Sandro. Eu quero fazer as minhas palavras dele, ou vice-versa, em relação à professora Michele, uma pessoa competente, esforçada, criativa. Eu acho que é mais do que merecido. E o transporte coletivo realmente é uma das grandes deficiências, um dos grandes gargalos da população de Natal, é o nosso transporte coletivo. Quando é que isso vai melhorar? Parabéns pelas iniciativas e vamos adiante, vamos nos comunicando nesse período, né, em relação a tantas questões da nossa cidade como um todo, porque eu acredito que tudo está em tudo. Então, na hora que a gente fala no transporte, a gente fala em educação, a gente fala em saúde, a gente fala em mulher, a gente fala em creche. Então, as divisões, as classificações, no meu entendimento, me passou um professor de filosofia, elas são artificiais, porque tudo está em tudo. Bom, obrigada aos colegas aí, assessores, ao Conselho Municipal de Educação, que está aqui representado, ao vereador Sueldo, ao vereador Sandro Pimentel, e até breve. Obrigada, Sandro. Obrigada, Sueldo. TV Câmara, a TV do povo de Natal.